Olá pessoal, mais uma vez aqui diretamente de Franca, estado de São Paulo, né? Ei, maravilha! Diretamente da Remax Parimob e agora com uma novidade, né? Estou aqui com a Gabriela Carvalho. Ei, Gabriela, eu conheço pouco a historinha dela também, viu? Mas é uma bela história e por isso que eu chamei ela para conversar, porque eu acredito muito que a gente vive por exemplos, né? As pessoas acreditam que o sucesso a pessoa alcança e depois desse sucesso que ele fala. Mas até chegar a isso, existe também, né, os percalços da vida, Uma caminhada. as dúvidas, né? Os esforços, não é assim? Exatamente. O empenho. Então, eu quero que você conte um pouco da sua história profissional, a sua formação, né? E da data que você quiser, para a gente poder entender um pouco a Gabriela, a Gabi. Eu tenho apenas 28 anos, comecei fazendo uma faculdade, sou formada em arquitetura desde 2019, formei pela Unifran, aqui em Franca, e desde que eu me entendo por gente, eu já ajudo os meus pais no comércio da família. Então, eu sempre trabalhei com atendimento ao público. Olha que beleza. E aí, eu entrei na faculdade, assim que eu me formei, eu fiz uma pós-graduação para me empenhar mais, me profissionalizar mais no prático, né? Peguei alguns projetos por fora, porém, eu não consegui me empenhar totalmente na minha área. Porque eu já vinha trabalhando com os meus pais, então eu nunca conseguia focar. Você ficou vinculada com eles, isso, né? E fazendo um trabalho arquitetônico, é isso? Aí eu fiquei por um tempo, tive experiência trabalhando numa loja de revestimentos, onde eu participei da área de vendas. Sim. E aí que eu tava mais à frente de negociar, igual num comércio, as pessoas que vêm até nós, que já tem um nome, né? Meu pai já tem uma trajetória. Então, como vendas no ambiente de loja, foi a minha primeira experiência. Nesse meio tempo, eu também trabalhei numa imobiliária, que foi quando eu comecei a olhar para a área de corretagem. E assim, eu nunca... não sabia, você não sabia. Eu nunca tive próximo, então eu ficava mais no administrativo da imobiliária, no atendimento, agendar horários para os corretores. Então, assim, foi bem rápido esse tempo que eu tive essa experiência. E não deu certo, porque eu sempre estava vinculado ainda com os meus pais e estava mais confortável eu voltar. Eu tinha um plano B, né? Eu tinha um plano B. Se não desse certo A, eu iria pro plano B, que era voltar para onde eu estava confortável. E quanto tempo foi essa experiência nessa imobiliária, mesmo que administrativa? Trabalhei, eu acho que uns 6 meses. Ah, tá. E aí eu já vi uma possibilidade, que eu virei assim, eu já trabalhei em vendas numa loja de revestimento, então eu já estava familiarizado com a parte de vendas. E aí eu comecei a pensar na área de corretagem, porque... Você observou eles. Isso, e até porque a arquitetura fala de imóveis, e eu estava um pouco na minha área... E consegui ir levando esse novo ramo. Agora eu sei porque você ficou só 6 meses no administrativo, que cercaram você, então... não dá, tem que andar, tem que ver. Isso, e eu não sabia como que tirava o Cresce, e eu também não estava num tempo de querer isso no momento. Então, eu voltei a trabalhar com os meus pais, e em 2023 eu comecei a querer fazer um curso de administração, para administrar a minha vida e qualquer outro ramo que eu fosse empenhar. Né? Que a gente sai da faculdade e a gente fica meio perdido. O que eu quero? É isso mesmo que eu quero? E aí você fica num impasse consigo mesmo e do que eu vou querer para minha vida, né? E aí nesse curso de administração eu ajudei meu marido na abertura da empresa dele, comecei a mexer no administrativo e financeiro, certo. Que agregou até no meu pessoal também, com o crescimento, que eu virei assim, a administração engloba tudo. Marketing, que agora eu uso como corretora. Olha só. E aí, em 2023, uma amiga me apresentou a Remax. Ela veio da Parra, né? Ah, sim. E aí, ela me apresentou, falou que era um método diferente, não era igual o corretor tradicional. Então, eu comecei a pensar. E aí, no final do ano, eu falei com a minha família, eles me apoiaram, né? Ótimo. Falou que eu poderia crescer nisso e estaria interligado com a minha formação, né? E aí eu
vim para Remax, comecei a ver o método e a gente apaixona. Parece que a gente vive e respira Remax. A gente começa a falar de Remax o tempo todo. O tempo todo, é. Eu chegava na família, eu falava, gente, é muito legal o método. A gente já começa com treinamento online, né? Nas trilhas, que a gente vê... afunda mesmo no que é a Remax, né? Depois o FIC, né? Depois o FIC é presencial, eu acho que é o melhor, né? Para mim, que sou meio que viaja um pouco quando você tá no online, no presencial você fica totalmente focado. E aí a gente afunda, vê na prática também, né? Porque eles falam um pouco da prática do que eles vivem no mercado, né? E isso eu adorei. Mas é interessante você dizer, porque assim, a vida, a gente vai construindo uma carreira, mas a gente não domina o futuro, né? Exatamente. Então você entrou numa faculdade maravilhosa, arquitetura e urbanismo, que te dá toda a técnica, né? Mas realmente não prepara para o mercado, vamos dizer assim. Ela te dá a técnica, sai com um diploma, depois você vai para o mercado, vai ter coisas positivas e coisas que você vai ter que buscar. Exatamente. Né? Essa relação de atendimento ao público, que é do que vem, né, desde criança, mocinha, lá do trabalho dos seus pais, é muito interessante, que você não tem aquela reserva de conversar com as pessoas, de interpelar, né, objeções que vêm, né, questionamentos que vêm, você fala, não, tem que responder. E assim vai, o que você não sabe, você pergunta e você respondia, e tá tudo certo. A parte interessante também, você em formação, viu a necessidade de um curso administrativo. Então, olha que coisa legal, administração, né? E você casa com tudo que você está fazendo hoje, né? Inclusive, dentro do modelo Remax, né, muita gente vem de outras áreas. Nós temos advogados, nós somos engenheiros, nós temos arquitetos, nós temos até pessoal de medicina, né? Porque a Remax é a maior rede imobiliária hoje no Brasil, tá? No Brasil é a que mais vende, no mundo é a que mais vende também. Então, e é um modelo que tem 50 anos. Então, nós estamos numa empresa que tem 52 agora, 52 anos, né? Que foi alicerçando todo esse modelo. E lógico que esse modelo não criou dessa forma que nós praticamos hoje, há 52 anos atrás. Ele foi criado e foi evoluindo, e como vai evoluir mais ainda. Exatamente. A gente aprende, sempre nos atualiza, nos provoca, né? Com todas as profissões. Você pega o médico hoje, não é porque ele forma em medicina que acabou, é só trabalhar. Ele tem que fazer uma especialização. Dentro dessa especialização, todo ano tem curso para ele fazer, não é? Tem uma definição, enfim. É normal isso em qualquer profissão. E dentro desse modelo, o que eu quero saber de você? Confirmar com você, talvez seria a melhor posição. Você confirma que tudo que você fez na sua carreira, porque quem fez direito aproveita também nessa carreira de corretor empreendedor, que é o que o modelo Remax nos ensina. E não aquele corretor que fica ali, tirei o Cresce e acabou, né? E vou fazer minhas intermediações. Você perdeu algo de tudo quanto é coisa que você fez dentro da arquitetura, dentro do trabalho com teu pai, dentro da administração? Só me agregou. Só agregou, né? E é uma caminhada que a gente vai crescendo dia após dia, né? A gente nunca sabe de tudo e a Remax traz muito o modelo de ensinar. Ele vai te ensinando, te dando as ferramentas, né? E você vai se transformando, né? Você vai cada dia tendo mais sucesso. A gente até brinca que é uma receita do bolo. Já tá pronto, é só você ir colocando os ingredientes que você chega no sucesso. Às vezes a gente tem uma resistência. Exatamente. Né? Mas a hora que fala, não, então eu vou fazer do jeito da receita. A hora que faz dar certo, fala, Aí faz de novo, dá certo, Aí acabou o problema. E eu acho interessante que eu entrei como estagiária, né? O tempo de estágio é 8 meses. E dentro desses 8 meses eu tive o apoio da minha família para me incentivar, né? Igual eu não sabia se eu iria fazer venda, se eu não ia, como que eu ia me sair, mas eu estava com o pensamento de aprender,
né? De performar no modelo e que iria ser algo que eu tivesse felicidade em fazer. Eu nunca me vi motivada, eu vou conseguir isso, eu vou dar conta, eu vou gostar do que eu faço. E essa área, eu acho que, assim, só faz eu crescer e querer... E ter esse brilho, né? Você tá com vontade. Então, e é muito bom. É um modelo que dá certo e a Remax vai te dando as ferramentas, né? Você vai crescendo. Dentre os meses de estágio, eu tive apoio de todos os corretores. Aqui é uma família mesmo. Eles te pegam para acolher, para te incentivar e te impulsionar, né? Para você ir seguindo. Dentro do período de estágio, eu consegui atingir minha primeira venda. Então, assim, aí que motiva mais, né? Que aí você tá realizando o sonho dos outros e com isso você vai... E uma coisa interessante que já vai fazer, então, que você está na Remax Par, quanto tempo? Já fez 1 ano? 1 ano e pouquinho, que eu entrei no final de 2023, estava no processo de estágio, né, de tirar o Cresce, em abril e maio eu já virei corretora, né, eu me tornei corretora. Então você vê, e é interessante assim você comentar com as pessoas, porque eu vejo, estou acompanhando, né, que você foi acolhida, né? E o espírito dessa família Remax, que você disse, a energia dessa família, que eu vejo agora você acolhendo também os novatos que chegam, né? Exatamente. O que você me conta disso? A minha irmã, ela é advogada, né? Formou em Direito faz uns 2 anos. E ela também vem, que a gente é muito unida com a nossa família, então a gente nunca consegue desvincular totalmente. Então a gente sempre ajuda meus pais no comércio e ela ainda tá. E aí ela viu a possibilidade de entrar na Remax pra começar. Ela te viu e falou, o que você tá arrumando? Eu deixei todo mundo apaixonado pela Remax, na minha família. Só falava em Remax. E aí falo até hoje, né? Mas no começo a gente fica doido. Começa a querer fazer parte mesmo. Quer tudo de uma vez, né? Quer afundar, mergulhar na Remax. E aí a minha irmã começou a ter essa vontade também. Viu que eu tava tendo o meu sucesso, né? E conquistando o meu sucesso. E ela viu uma possibilidade de também continuar ajudando os meus pais e começar a tirar o Cresce, fazer o estágio. Hoje ela me acompanha quase a semana inteira nas visitas, na negociação. E eu acho que é isso, a gente começa a acompanhar os corretores, né? Começa a abrir a nossa mente, ver como que faz na prática, é o que falta na faculdade, né? Você vê muita teoria e aí você não você vê que o modelo você aprende trabalhando, né? Exercitando e exercita aprendendo. E praticando e praticando, fazendo. Exatamente, vai para a prática. Isso é muito bom. E aí ela tá comigo, ela tá super gostando do modelo, das ações que a gente faz, porque não é apenas uma imobiliária. Parece que assim, é um passo a passo de como se tornar um corretor de sucesso. Exatamente. Uma imobiliária que tem um nome, né, e que dá resultados. Não, acho que é muito isso. E assim, a grande diferença que tem, a gente fala de imobiliária tradicional, que a gente vem da imobiliária tradicional, né? Geralmente assim, tem um proprietário da imobiliária e os corretores, né? E se o proprietário da imobiliária não for crescendo o negócio dele para manter essa equipe, os melhores corretores às vezes não querem ficar limitados naquele tamanho de negócio. É normal os melhores saírem e montar uma outra imobiliária e assim vai. Né? Eu mesmo sou fruto de uma imobiliária que eu comecei lá atrás, né? Há 36 anos atrás. E tive uma imobiliária que tenho ainda, que já tem 28 anos, que é a Parra. Então tá tudo certo. Então eu vejo, esse é um modelo que acolhe. Porque aí quem entra, ele faz carreira, né? Então ele começa a performando com os comissionamentos, né? Tem a escala de 45, vai para 60, vai para 70%, né? Que é a máxima comissão do mercado. E com isso a pessoa fala assim, não, eu tenho uma... Então nós formamos para justamente ter corretores e corretoras empreendedores, né? Exatamente. E depois a pessoa pode ter uma imobiliária dentro da unidade Remax, dentro da unidade franqueada. Então isso me maravilhou,
Você tem ideia, Gabi? Eu estive em São Paulo na semana passada fazendo um curso do Brooker, né? Que é FIB, é a Vanessa do franqueado. Já tem pessoas com 200 agentes, empreendedores. Claro que desses 200, ele está com 160 que já são corretores empreendedores e 40 estão exercitando. É uma maravilha. E um ajudando o outro. Os mais antigos que já sabem, porque quanto mais você ensina, agora você está ensinando a sua irmã, não é assim? É verdade. Aumenta a responsabilidade, a gente tem que estudar, aprender e praticar esse modelo, essa receita. A gente aprende até mais ensinando do que próprio. Exatamente. É transbordar, né? Isso é bíblico, né? Isso é a coisa da vida, né? Exatamente. E é uma motivação, né? A gente se sente motivado em vendo os resultados, porque é tudo transparente. Então, a gente vê os resultados de todas as imobiliárias e que realmente dá resultado, né? A gente vê e comprova o que a franquia, né, a Remax consegue atingir, né? E segurança que dá para vocês, né? É um desafio aprender a fazer uma análise de mercado, né? Um estudo de mercado, um posicionamento, trabalhar naquela região. É um desafio. A gente fica assim, nossa, mas será que eu faço, será que eu não faço? Tal. E aí a gente vai evoluindo, né? A gente vai acontecendo. Não é uma coisa que você faz, mas não está dando certo. Mas não está dando certo. Vai ver, mas vamos ver o passo a passo se está fazendo certo. Alguns passos às vezes são eliminados, né, dessa trilha. Aí quando você volta a fazer, realmente dá resultado. Eu falo que eu coloco muito na minha cabeça que é aquela pequena frase, né? Você planta para colher. Então eu motivo assim, eu trabalho e vai vir os frutos de todo esse trabalho e é um crescimento que vai dando resultado. Você está me dando uma dica importante porque é isso mesmo, tá? Eu acho que você viu bem, porque quando você planta, primeiro você prepara o canteiro, né? Você joga a semente, você joga água e aguarda aquilo germinar, aquilo crescer, florescer, né? E vai ter a época de colher. Isso vai tempo. Não adianta a ansiedade ficar lá do lado da planta, vamos crescer, que ela vai no tempo dela. Ela precisa de sol, ela precisa de chuva, né? Fotossíntese, aquela coisa toda. E nós também. Então eu vejo que os impacientes, né? Precisa dedicar para você, quanto tempo, igual você falou para a Rafaela, que é a sua irmã, quanto tempo precisa dedicar para absorver para poder praticar e fazer essa roda de performance? Na sua visão. No meu exemplo, eu não acho que foi devagar ou se foi rápido demais, eu acho que foi no tempo certo. Eu fiz o estágio em 8 meses. Nesses 8 meses eu consegui atingir 2 vendas com parcerias, né? Porque a gente sempre fica com o corretor do nosso lado, auxiliando. Sim, estagiando. Passando a experiência dele pra gente e a gente vai criando a nossa, né? E aí me tornei corretora e aí foi deslanchando, as coisas acontecendo. É o tempo, né? Plantei e foi acontecendo. Com 1 ano e pouco de carreira, né, de início de carreira, eu sou muito grata pela Remax por tudo, porque a gente não acredita tanto que vai dar certo, mas tem a fé, né? A gente não acredita na gente mesmo, na gente né? mesmo, exatamente. As pessoas falam, não, você tem o perfil, vai dar certo, vai na fé. E aí a gente mesmo fica com dúvida, mas eu uso para minha vida que eu tenho muito entusiasmo e persistência. Eu sou focada e quero que dê. Mas todo mundo que alcança é assim. Então, tem que ter resiliência, essa persistência. Uma motivação, uma animação. Então, comigo é tudo assim, intenso. Eu gosto. Até que nessa área não é tudo tão rápido. Então, você tem que ir... Mas respirando. Transforma a gente, né? Eu falo que a ansiedade vai baixando, você fala, não adianta ficar pirando, né? É verdade. Então, nesse tempo, né, de 1 ano e meio, mais ou menos, eu tenho só a agradecer a todo o método, a todo mundo que me incentivou e me ajudou,
porque dá certo. E esse é um prazo que eu não acho que foi longo ou curto, eu acho que é o prazo certo. É alcançável. Isso, é alcançável. A gente acha que muitas vezes tem os altos e baixos, como em toda profissão, né? Em toda a área da nossa vida tem os momentos muito bons, os outros nem tanto, mas é persistir, né? Esse tempo que eu estou aqui, que eu estou caminhando, porque cada dia é um aprendizado novo, a gente nunca sabe de tudo, é muito bom. Eu só tenho a agradecer a Remax a oportunidade de estar aqui e estar fazendo a minha história e ajudando os outros a fazer a deles. A história deles, exatamente. Porque isso também me motiva muito. Isso que me encanta. Uhum. E agora, na prática, assim, tem o encantamento para o cliente, né? A gente trabalha o cliente que está vendendo, né? E a gente depois faz a venda, obviamente, para quem está comprando, né? E eu vi isso, eu sempre pratiquei isso na minha vida imobiliária, de trabalhar com o preço correto, que eu falo que é o preço justo para quem está vendendo e para quem está comprando, né? E isso também tem que ter uma maturidade, né, para poder respeitar, porque é um evento na vida de quem está vendendo. Porque demorou essa conquista desse bem, não é assim? Exato. Então você tem que ter um zelo com ele, né? E também um evento para quem está comprando. A gente não compra o imóvel todo mês, todo ano. Tem muitas vezes que é uma vez na vida que você compra. Uma vez na vida. Como que foi isso para você observar? O que aconteceu com você? Te deixou desanimada? Te deixou segura? Que você me conta disso? A Remax traz um método diferente do mercado, né? A gente trabalha o cliente que está vendendo e fica ali com um vínculo com ele. Muitas vezes a gente faz amizade, tem uma conexão com ele, porque a gente está cuidando de todo o processo, né? E saber que é uma segurança, tanto para ele quanto para nós, que a gente sabe que a gente vai trabalhar e no final, assim que a gente vende, a gente é recompensado, ele sai feliz com a venda do imóvel dele, para fazer um novo investimento, né? Muitas vezes é trocar de imóvel, investir. E esse contato que a gente tem é um vínculo mesmo, que a gente passa a representá-lo perante o mercado, cuida de todo o processo, não deixa ele com dor de cabeça. A gente que atende os telefonemas, marca as visitas e dá todo esse amparo para ele, que é algo que é justificado, né? A gente tem a nossa parte da venda, né? E acompanha esse processo. Os compradores vêm porque vê que o preço tá num preço correto, né? Muitas vezes o mercado tem diferentes, né? A gente não sabe se a gente tá comprando gato por lebre, põe um valor e é vendido a 100 mil a mais, que a gente sabe que pelo mercado é uma tabela, né? A gente tem que fazer o estudo para chegar nessa leitura. E apresentar, a gente faz esse trabalho de análise do mercado antes, né? Para o nosso cliente vendedor. E assim que ele dá o ok, a gente começa o nosso trabalho. E é uma segurança para ele e para quem está comprando, que sabe que o nosso trabalho é fazer essa análise de mercado e que geralmente os nossos clientes que vêm, os compradores, sabem que a Remax trabalha dessa forma, né? Exatamente. Colocando o preço justo e correto, né? E com isso dá satisfação para o cliente, ele começa a indicar. Então as indicações aumentam a nossa responsabilidade, mas a Remax cobra lá, né? No plano de marketing que você também fez, o que fazer na primeira semana, na segunda e tudo, e você vai seguindo. A gente tá se comprometendo com tudo que a gente fala, né? A gente tem que cumprir. Claro. E que dá resultado, né? A gente vê que a gente trabalha de um formato diferente que só vai aumentando os nossos clientes, as nossas vendas, e isso é reflexo de tudo que a Remax preza. Eu vi um vídeo essa semana, não vou me lembrar de quem, mas ele exemplificou muito bem. Ele falou assim, um imóvel com diversos corretores, diversas imobiliárias, esse imóvel está à venda, o cliente vê muito vídeo de pessoas diferentes, né? Anúncios
de pessoas diferentes. Tem uns sistema que muda não sei como faz isso, foto, que muda a cor da casa para tipo assim, pra não é aquela casa, é outra. E os preços também, às vezes um faz um valor, outro um pouquinho a menos, outro um pouquinho a mais, diversos valores diferentes. Isso gera muita insegurança. Por isso que quem vai comprar fica inseguro. Né? Aqui a gente analisa, por exemplo, a documentação. Quando você vai fazer a primeira visita, você precisa, para ver o valor de mercado de um imóvel, né? Você precisa saber o documento, se o documento está apto para vender ou não, não é assim? Está averbado, que muitas vezes ninguém sabe dessa parte de averbar a construção da matrícula. Se está lá no nome da pessoa, a matrícula, o documento, é o nome da pessoa, olha, eu preciso de uma foto da sua identidade para me saber se você realmente é o dono. Exatamente. Porque tem fraude do mercado. Às vezes o cara é inquilino da casa, ele arruma a matrícula que é pública, não é assim? Exatamente. E se passa por vendedor para aplicar golpe. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Né? Eu estou na delegacia do Cresce como delegado regional e está tendo golpe, pessoal. Isso é sério. Então a gente precisa pegar, não só os corretores da Remax, eu falo para todos os colegas corretores, precisa pegar o documento do imóvel, a matrícula, a certidão de nascimento do imóvel, a matrícula, e verificar se quem está conversando com você, te autorizando a vender, perfeito? É o proprietário. Mas, enfim, esse rapaz estava dizendo que gera muita insegurança. E dentro do modelo Remax, você trabalha tranquila, fazendo a gestão de venda desse imóvel, certo? Exatamente. E o cliente vê esse imóvel onde? Na Remax, certo? Vai estar nas mídias sociais, mas na hora que clicar é Remax. Lá ele vai ver que esse imóvel é da Gabriela Carvalho, né? Vai estar o histórico da Gabriela Carvalho, vai estar os contatos dela, tá a carinha dela, mostrando quem que é. Não é assim? Exatamente. Então, isso dá realmente um conforto, né? Porque as pessoas... Muita informação, muito WhatsApp, tudo, e não, será que é, será que não é? Fica o será. Hoje tem muita informação, né? Você nunca sabe qual que é a correta. A gente ativa um módulo filtro, né? E aí você fica meio amarrado, inseguro de conversar. Nesse modelo você percebeu que dá conforto. Toda a segurança, né? Todo o amparo de um nome por trás, que além da Remax tem a Parra Imobiliária, né, que vem do mercado, todo mundo conhece. Você fala Parra e fala Remax, aí... É muita história. Exatamente. E é uma segurança tanto para o corretor, para o comprador, para o vendedor. Então, é tudo interligado, né? Todo mundo bem correto, né? A nossa parte de venda é bem transparente, bem comprometida. Aliás, valores a gente não negocia. Honestidade, transparência, a gente não negocia. É dentro desse padrão. E eu vou aproveitar esse gancho porque muitas vezes é um corretor que eu falo assim, desavisado, que não conhece, que não vem conhecer. E aí nós estamos abertos para apresentar a loja para qualquer corretor. Mas venha conhecer primeiro. Tem uns que falam sem saber, né? Ah, mas na Remax vocês trabalham com exclusividade e ninguém dá exclusividade. Quando o cliente fala isso para mim, eu não dou exclusividade porque... Deixa eu te falar uma coisa, a exclusividade que você conhece, eu também não dou. Não é. Você entendeu? A que você conhece, eu também não dou, porque lá atrás, ou o mercado tradicional, tipo assim, amarrava o cliente nele ali, né? E ia no tempo dele. Não, aqui tem compromisso, tem trabalho, tem plano de marketing, tem um monte de tarefa para fazer. Né, Gabriela? Você corre o dia inteiro. Exatamente. Não é assim? Tem o trabalho administrativo, tem o trabalho de posicionamento. De marketing, de tudo quanto é coisa tem que fazer para viabilizar a venda. Isso, não é? Se a gente se compromete, a gente tem que cumprir tudo. Exatamente. Que a gente fala. E é isso que a Remax preza, né? A gente se compromete nesse contrato de gestão, né, do imóvel do nosso cliente e se compromete, assina. Sim. E tem que cumprir, senão... E com isso a coisa acontece. Mas quando a gente tem essa exclusividade, a gente faz investimento, tá? Além da franquia,
fazer o investimento, a Gabriela, como corretora empreendedora, ela tem uma empresa. Então, ela também vai fazer investimento para poder atingir o sucesso que é a venda desse imóvel. Exatamente. O cliente atinge o objetivo dele e eu o meu também, né? Então, Exato. É tudo interligado. Como eu não vou me comprometer com algo que eu vou oferecer de serviço para para alguém me indicar, Sim. começar a falar que o meu trabalho foi bem sucedido, que eu ofereci todo o amparo na parte de venda e que atingiu o mais rápido possível. Você fala tudo, porque é o seguinte, dentro do modelo a gente vai performando, fazendo negócio, realizando e porque também vai gerando indicação, certo? Mesmo jeito que as pessoas falam mal, se você prestar um mau serviço, também vai falar bem se você prestar um bom serviço. Exatamente. Tá tudo certo. Eles perguntam para mim, qual é o segredo do sucesso? Eu falo para eles, sabe qual que é o segredo do sucesso? É justamente essa indicação. A indicação, desde o primeiro cliente que eu atendi até o que eu estou atendendo hoje, eu faço o que eu tenho que fazer, o que não dá para fazer, eu falo que não dá para fazer, o que é possível eu faço, o que é impossível eu falo, isso não dá para fazer. E as pessoas, ao invés de... às vezes eu desagrado, a pessoa chega, quer um valor do imóvel, fala, isso está fora do mercado. Deixa que eu vou deixar com os outros para vender. Aí não acontece, fica um ano e tudo, aí volta... entende, aí vai processar, né? Porque às vezes foi iludido, volta e aí assim a coisa acontece dentro de um valor normal, porque tem que ser correto, tem que ser justo com as coisas. Então, esses são os princípios. E a gente trabalha assim, e você vai ter muito sucesso, porque você tem princípios familiares, inclusive, você já vem com isso, né? E você está aplicando, né? E somando com esse modelo de trabalho. Então, você já tem esse espírito correto e está numa carreira que está te ensinando cada vez mais performar dentro de uma linha transparente e correta também. Exatamente. Isso é muito bom. Eu queria puxar um assunto também, porque como você fez administração, eu achei muito uma das ferramentas que gera o corretor empreendedor é justamente o Summit. Né? Que é chegar no cúmulo. Porque eu acho um barato, porque nos dá uma educação, uma visão financeira da nossa carreira. Né? Ela pergunta ali a parte pessoal, né? A parte da sua empresa e a parte do seu sonho. Então você que fez administração, né? E também é extrovertida, é criativa por conta da arquitetura. São coisas... Um é analítico e o outro é bem criativo, né? O que você me conta que você elaborou o seu? Te ajudou? Me ajudou. Eu falo que eu fiz administração justo para tentar me organizar em todas as áreas da minha vida. Tão extrovertida, né? Que é. A gente fica muito ligado e na hora de organizar o que ganha, o que gasta, é muito difícil. E eu sempre fui CLT, né? Mesmo trabalhando com os meus pais, eu sempre tive o meu salário ali todo mês. Tá. E aí, muitas vezes eu fazia o cálculo, não tá compensando eu sair dali porque eu tô ganhando mais ali, tô mais confortável. Então, até por isso que eu não me arrisquei tanto em outras áreas. Na Remax, a gente já entra e já tem que fazer o estudo de tudo, né? O que você gasta, o que você... igual o sonho que eu tenho e assim, em cima disso... a gestão dessa empresa que é você, né? Isso, e em cima disso a gente tem o que a gente precisa ganhar para isso sobreviver. E mantendo todos esses custos, né? Então, a gente planeja e no fim a gente vai conquistando, porque a gente tem que batalhar. E aí não fica só sobrevivendo, né? Não, aí a gente aproveita também. Eu adoro viajar, todo ano eu viajo. Agora eu tô comprando meu imóvel próprio, então assim... Glória! Que beleza! A gente trabalha para isso, né? A gente tem que ter os nossos sonhos, as nossas responsabilidades, né? Como autônomo, né? Que a gente é associado à marca da Remax, então a gente tem as nossas responsabilidades também com o nosso próprio negócio, né? Perfeito. Então, ano passado eu consegui atingir todos os meus objetivos e esse ano a gente já planejou
tenho tudo calculado, então tenho que trabalhar muito, vai dar tudo certo. E eu tenho a segurança que no final a conta vai sobrar, né? Tem vai que sobrar, exatamente. Toda semana tem que dar uma olhada, para não perder o foco. Mas você atingir, você escrever, né? Anotar tudo que você tem que fazer, um planejamento. E faz sentido. Ele é didático, mas é um didático simples, igual você falou. A receita é muito simples, né? E serve mesmo para quem só tem o técnico em transação imobiliária, né? Que veio tem a formação do 2º grau e é técnico mesmo para quem vem de faculdades igual você. O entendimento é o mesmo. Então, eu acho assim que a abordagem ela acolhe, né? Porque às vezes quem está nos assistindo fala, mas para ela é fácil, porque ela fez 2 faculdades, mas não é isso. Não. Quem é só técnico também faz e dá certo. Exatamente. É a receita, é só seguir. E eu acredito que uma dica que eu dou para quem já é formado, está sem direção para onde... transição de carreira, né? Exatamente. Não tem segurança do que quer, né? Tá meio perdido, não tem alguém por trás, uma empresa que te empurre. A Remax, ela fez isso comigo, eu sou prova disso. Eu tava numa transição que eu não sabia para onde ir e cheguei aqui. Esse não saber para onde ir, geralmente é insegurança também, né? Não tem um amparo. E ela conseguiu tirar a sua insegurança. Ela me deu todas as ferramentas, me dá até hoje, né? Que a gente está em completa evolução, né? Cada dia é um aprendizado novo e a gente vai se transformando. A gente vai se... Conseguiu diminuir um pouquinho a ansiedade? Consegui. A gente ainda tem que é algo normal. Não, isso é o que motiva a gente, né? Mas a gente vai lidando com isso e vai tendo resultado, a gente vai ficando mais tranquila, né? Enquanto não vai tendo resultado, a gente vai ficando... Mas com a prática, né? Tudo que a gente vem conquistando, a gente só vai transbordando, né? Felicidade e motivação para continuar, né? Para ir atingindo os objetivos. Ai, que maravilha. Se você quiser dar mais um depoimento, alguma dica, contar alguma história... Olha, é só vir e conhecer, porque é um método que realmente é para mudar o mercado, né? Franca, que ainda não tem Remax, a nossa é a primeira, só tem a crescer. Sai da plateia e vem pro palco. Vem, exatamente. É isso aí, né? Ela vem pro jogo, porque vai... Exatamente. Vai dar certo. Maravilha. Gabi, foi muito bom ter conversado com você. Obrigada. Sei que o pessoal vai gostar pra caramba, viu? Desculpa o nervosismo, porque... E parabéns. Obrigada.